Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Manda Brasa Concursos. O meu nome é Kaique e hoje eu sou o seu professor de língua portuguesa. Trouxe aqui um dos temas mais cobrados em concurso público, que é os tipos de sujeito, ou seja, a classificação dos sujeitos, né? Na verdade, essa é a classificação. Sujeito simples, composto, tá bom? E pega aí o papel e caneta, porque eu quero que você anote, faça o seu caderno. Eu vou citar aqui exemplos, vou citar conceitos, como você vai identificar, tá bom? Então, eu quero que você trabalhe junto comigo aqui para a gente chegar na sua tão sonhada e aprovação juntos, que eu possa fazer parte dessa sua conquista, certo? Então, sem muitas delongas, se você já não é inscrito no canal, se inscreve aí, me ajuda a crescer esse trem, porque eu estou tentando. E vamos lá, vamos para a tela aqui, ó. Tipos de sujeito, olha o conceito que eu coloquei aí e eu quero que você faça o seu caderno, tá? O que é o sujeito? O que é o sujeito? Cara, o sujeito, ó, é toda expressão ou sentença que se refira diretamente ao verbo. Em outras palavras, você pode pegar esse conceitozinho aqui, ó. É o termo da oração sobre o qual se faz alguma afirmação ou declaração. Ou seja, sobre quem se diz alguma coisa, ou o que se diz alguma coisa. Essa é a ideia do nosso sujeito, tá bom? Exemplos. Eu gosto de trabalhar com bastante exemplo para ficar mais claro na sua cabeça. Presta atenção aí, ó. As casas do condomínio estavam à venda. Como que eu vou achar aqui o meu sujeito? Então fica a dica, você tem que buscar o verbo, tem que procurar o verbo na oração. Não existe a possibilidade de você classificar o sujeito em simples, composto, oculto e etc., sem identificar o verbo. Tá? Então, anota aí, o primeiro passo é busca o verbo. Por que, Kaique? Porque o verbo ele é X9, o verbo é caguete, vai entregar todo mundo na oração, e você vai ver mais à frente. Tá, então vamos procurar o verbo aqui? As casas do condomínio estavam à venda. O que é o verbo aqui? Olha aqui o verbo, ó. O verbo estavam. Estavam à venda. Agora, faça a pergunta para o verbo. Quem estavam à venda? Né? Aí você vai ter como resposta o quê? Aqui, ó, as casas do condomínio. Você vai ter essa resposta aqui, ó. Então, isso daqui é o seu sujeito, beleza? Aqui é o seu verbo, que é o seu X9, seu aliado. É o seu aliado, na verdade. Sem ele, você não vai conseguir achar nada. Exemplo 2. O carro quebrou na rua. Quem é o verbo? Achou? Aqui, ó, quebrou. Aí pergunta, quem quebrou na rua? Quem quebrou na rua? O carro. Então aqui, ó, nosso sujeito está aqui. O carro, certo? Ó, sujeito, e aqui é o seu verbo. Nós ficamos casados por 10 anos. Quem é o verbo? Aqui é o verbo ficar, né? É, vai ficar. Quem ficamos casados por 10 anos? Já se perguntou? Tem que perguntar. Você vai ter como resposta aqui, ó, nós. Tá vendo? Esse nós aqui é o nosso sujeito. E aqui? Aqui é o meu verbo. Entendeu? Basicamente, aqui é só para dar uma pincelada para você entender como é que funciona. Vamos seguir. Quais são os tipos de sujeito? Quais são as classificações do sujeito mais comuns que você vai encontrar, tá? Ó, você vai ter o sujeito simples, o composto, o sujeito oculto, também chamado de elíptico, implícito ou desinencial, tá? Você vai ter também o sujeito indeterminado e o sujeito inexistente, beleza? Pronto. Uma observação importante, coloquei para você aqui, ó. O núcleo do sujeito, ele nunca vai vir preposicionado, tá? Então não vai ter ali uma preposiçãozinha, uma preposição antes do núcleo do sujeito. Mas o que é o núcleo do sujeito? Calma que nós vamos chegar lá. Ó, sujeito simples, tá? Vamos começar aqui pelo sujeito simples. O sujeito simples é aquele que possui apenas, vou botar até aqui, ó, só um núcleo, tá? Um núcleo. Pronto, é aquele que possui só um núcleo. Kaique, mas o que é o núcleo do sujeito? Cara, o núcleo do sujeito, você pode, de uma forma mais, digamos, generalizada, tá? Mais sucinta, você pode dizer que ela é a palavra mais importante do sujeito. Pô, Kaique, mas ainda fica vago. Sim, fica vago. O que é a palavra mais importante? Essa palavra mais importante, ela vai ser representada por um substantivo, tá? Vamos colocar aqui, ó, um substantivo, por um pronome, tá? Um pronome, ou por uma expressão substantivada, tá? São essas três crianças aqui, ó, que você vai achar como núcleo do sujeito. Então, o núcleo do sujeito ele vai poder ser o quê? Um substantivo, um pronome ou uma expressão qualquer que seja substantivada. Aí, como é que eu vou substantivar uma expressão? Colocando ali um artigo na frente. Entendeu? Isso é assunto para outras aulas. Vamos ver aqui o exemplo do sujeito simples. Olha, ele possui um núcleo, tá? Ó, os meus alunos são aprovados. Como é que a gente faz para descobrir quem é o sujeito? Tem que buscar quem primeiro? O verbo. Quem é o verbo? Ah, Kaique, o verbo aqui, ó. É o verbo ser, né? Está conjugado, sim. Então pergunta para o verbo agora, né? Número 2. Pergunte ao verbo. Perguntar o quê? O que está acontecendo? Quem são aprovados? Aí você vai ter como resposta o quê? Isso aqui, ó. Os meus alunos. Os meus alunos são aprovados. Agora me diz aí, quem que é o meu núcleo do sujeito aqui? Aí você vai juntar as duas informações que eu te falei. A palavra mais importante, que se eu tirar, vai perder o sentido do meu sujeito, da minha oração, juntando com a possibilidade dele ser um substantivo, um pronome ou uma expressão substantivada. Entendeu? Vamos lá. Encontra algum aqui? Poxa, Kaique, encontrei, ó, alunos. Alunos é um substantivo, certo?
É um substantivo, morfologicamente falando. E a função sintática aqui, ele vai ser o meu núcleo do sujeito. O sujeito é isso tudo aqui, ó, que a gente marcou, tá? O núcleo do sujeito, então, vai ser o quê? Alunos. Então, porque se eu tirar essa palavra aqui, eu vou botar aqui, ó, os meus são aprovados. Tá, mas os meus quem? Precisa do alunos, entendeu? Vamos lá, ó, o cavalo branco pastava no sítio. Quem é o verbo? O verbo aqui, o verbo pastava. Quem pastava no sítio? Tem que fazer a pergunta. Quem ou o quê, né? Quem pastava no sítio? O cavalo branco. Ah, beleza. E agora, quem é o meu núcleo aqui do sujeito? Isso tudo aqui é o sujeito, ó. O cavalo branco é o sujeito, isso tudo. Agora, quem é o meu núcleo? Qual é aquela palavra mais importante que ela é representada por um substantivo, por um pronome ou por uma expressão substantivada? Ah, Kaique, beleza. Cavalo. Cavalo é um substantivo utilizado para nomear os seres, né? Beleza. Então aqui você já descobriu o sujeito simples. Pronto, é basicamente isso, pessoal. Não tem mistério, não. A gente vai ver exercícios, tá? Questões de concurso no final da aula. Ó, sujeito composto. Pô, se o simples eu só tenho um núcleo, o composto eu tenho que ter o quê? Mais de um núcleo. Pronto. Mais de um núcleo. O núcleo você já sabe o que é, porque eu já expliquei. Agora nós vamos para o exemplo, tá? Vamos lá, os homens. E homens está escrito errado aqui, ó. Vamos lá, os homens. Erro de dedo. Erro de digitation. Os homens e as mulheres participaram da festa. Como é que eu faço para achar o sujeito? Como é que eu faço? Eu tenho que perguntar, né? Para quem? Para o verbo. Então vamos lá. Vamos achar primeiro o verbo. O verbo aqui é o quê? Participaram. Pergunta para o verbo. Quem participaram da festa? Aí ele vai te dar como resposta o quê? Os homens e as mulheres. Pronto. Pô, Kaique, entendi. Os homens e as mulheres é o meu sujeito. Essa expressão todinha que é o meu sujeito, sim. Mas quem é o meu núcleo do sujeito? Porque agora eu quero classificar o meu sujeito. E para eu classificar ele, se ele é simples, se ele é composto, eu preciso encontrar o núcleo e saber quantos tem, certo? Certo. Então vamos lá, ó. Mulheres, substantivo, certo? Homens, substantivo. Ah, entendi. Entendeu? Então aqui eu tenho aqui, ó, um núcleo, e aqui eu tenho o quê? Mais um núcleo, dois núcleos. Se eu tenho mais de um núcleo, eu tenho qual tipo de sujeito, meu querido? Fala daí que eu quero te ouvir, fala. Orelhão para te ouvir aqui, ó. Composto, isso. Show de bola. A segunda frase. O cavalo branco e a égua pintada pastavam no sítio. Quem pastava no sítio? Mesma coisa. Você tem no verbo pastar, certo? Quem pastava no sítio, você vai ter como resposta aqui, ó, o cavalo branco e a égua pintada. Isso aqui tudo é teu sujeito, ó. Tudo isso aqui é o sujeito. Então, quem é o meu núcleo do sujeito? Pô, a mesma coisa, cara. Você vai achar que é o substantivo. O cavalo é o meu núcleo, égua também é o meu núcleo. Pronto. Certo? Substantivo. Os dois aqui, ó. Substantivo, substantivo. Beleza? Beleza. Então, se eu tenho aqui, ó, um e eu tenho dois, eu tenho mais de um núcleo. Então, eu tenho sujeito o quê? Sujeito composto. Beleza? Até aí tá legal, né? Agora a gente vai para o sujeito oculto, elíptico, implícito, desinicial, ele aparece com essas nomenclaturas. Então, eu quero que você decore essas nomenclaturas, porque vai aparecer, tá? Vamos lá. Olha o conceitinho que eu coloquei para ele aqui, ó. É aquele que não está expresso na oração. O sujeito oculto é tipo isso aqui, ó. Ó, eu saio aqui, ó. E aí, você tá me vendo aí? Não, mas você tá me ouvindo, né? Tá me ouvindo. Então você sabe que eu tô aqui. Por quê? Porque minha voz tá te entregando que eu tô aqui. Mas você não tá me vendo. Mas eu tô aqui, ó, eu voltando. Você entendeu? Você vai me achar de alguma forma. É a mesma coisa que você vai achar o sujeito também. Beleza? Então, ó, é aquele que não está expresso na oração. Mas eu consigo identificá-lo de alguma forma. Pela conjugação do verbo, pela desinência do verbo, né? Conjugação barra desinência, que é aquela parte final do verbo. Ou então por um contexto. Tá? Vamos no exemplo aqui que você vai entender. Antes disso, eu quero te passar um macetinho aqui, ó, do como identificar. O verbo ele vai estar conjugado na primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou na primeira e segunda pessoa do plural. Então, aqui, para te lembrar, ele vai estar aqui, ó, o eu, tu, ele, nós e o vós. Se você tiver essa rapaziada aqui, ó, o verbo conjugado de acordo com eu, tu, ele, nós, vós, ele, primeira, segunda, terceira pessoa do singular e primeira e segunda pessoa do plural, você vai ter o sujeito oculto, tá? Presta atenção aqui, ó. Encontramos o tesouro escondido. Aí eu te pergunto, vamos pro verbo? Vamos. Quem é o verbo? Ah, Kaique, o verbo é o verbo encontrar. Achei aqui, ó. Encontramos. Tá. Agora esse verbo aqui, ele está conjugado em quê? Primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda do plural. Ah, Kaique, encontramos? Bom, aqui a primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural. Ah, tá. Então, nós encontramos. Entendi. Então, está conjugado na segunda pessoa do plural. Quer dizer, na primeira pessoa do plural. Então, aqui, ó, tem um nósinho escondido aqui, ó. Tem um nós aqui, ó. Tá vendo? Tem um nós aqui. Antes de encontramos. Então, aqui, nesse caso, você tem um sujeito oculto. Beleza? Depois do almoço, gosto de sorvete. Vamos lá. Quem gosta de sorvete?
Vamos para o verbo. Onde que eu tenho o verbo aqui? Aqui eu tenho o verbo gostar, certo? Tem o verbo gostar aqui. Esse verbo, ele está conjugado na primeira pessoa, segunda, você tem que procurar aqui, tá? Não vou ficar falando toda hora para não ficar muito repetitivo. Mas pergunte ao verbo, quem gosta de sorvete? Você vai ter como resposta aqui, ó, eu, primeira pessoa. Eu gosto de sorvete. Tem tipo aqui, ó, um euzinho escondido aqui nessa, antes do gosto. Então, aqui você tem um sujeito oculto, também chamado de elíptico, implícito, porque ele está escondido, ou desinencial, mesma coisa, tá bom? Só quero que você tome cuidado com uma coisa, eu coloquei aqui. Veja bem, Kaique e Fábio jogaram futebol. Ponto. Venceram o jogo. Legal. Pô, cara, aqui a gente tem duas orações, e é aqui que mora o perigo. Porra, essa daqui vai vir na tua prova, vai mandar uma galera pro chafurdo, mas você não vai não, porque você tá aqui, você tem padrinho, porra. Você tem padrinho, você tá me vendo. Kaique, cadê os verbos? Aqui, ó. Verbo jogar. Só tem esse. O verbo venceram. Tá aqui. Pô, tem dois verbos? Tem. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Certo? Veja bem, você pode procurar o sujeito de um ou de outro. Ó. Kaique e Fábio jogaram futebol. Quem é o sujeito aqui? Quem jogaram futebol? Kaique e Fábio. Ah, beleza. Eu tenho esse aqui é o meu sujeito. É o sujeito de quem? É o sujeito do verbo jogar. Vamos classificar esse aqui? Qual que é o tipo de sujeito aqui? Aqui eu tenho o quê? O sujeito qual? Composto, né? Composto. Por que, Kaique? Porque eu tenho aqui ó, um núcleo e o segundo núcleo. Beleza. E aqui? Venceram o jogo. Quem venceram o jogo? Fala para mim. Ah, Kaique e Fábio. Beleza. Kaique e Fábio foi que venceram o jogo, né? Foi, beleza. Então você concorda que aqui, ó, tá escrito, só que não tá escrito aparecendo, mas tá aqui subentendido. Kaique e Fábio, que é o Kaique e Fábio. Certo? Então aqui tá, Kaique e Fábio venceram o jogo. Então o sujeito aqui é Kaique e Fábio, só que ele não está expresso. Ele está o quê? Ó, escondido, ele está oculto. Então aqui você tem um sujeito oculto nessa segunda frase aqui, nessa segunda oração. O sujeito dessa primeira oração aqui é composto, certo? O sujeito dessa segunda oração aqui é um sujeito oculto. Por quê? Porque pelo contexto eu consigo saber quem é que venceram. Tá? Quem venceram, Kaique e Fábio. Agora, se eu tivesse somente... Deixa eu até mudar a cor aqui, ó, para não confundir, tá? Se eu tivesse somente isso aqui, ó. Vamos lá, ó. Venceram o jogo. Certo? Pronto. Se eu só tivesse essa frase aqui, só isso, só essa oração aqui, só. Quem venceram o jogo? Ah, eu não sei, não tem como você saber. Então, aí o venceram aqui, você ia ter o que? A terminação. Quem venceram? Eles. Certo? Você teria o eles aqui, e aí você não teria o sujeito oculto, você teria um sujeito indeterminado. Só decora isso, que a gente vai trabalhar ele no próximo aqui, tá? Kaique, tô com dúvida. Deixa a dúvida nos comentários aí, tá? Porque aí eu vou lendo as dúvidas e vou fazendo outros vídeos pra gente ir matando as dúvidas. Vamos lá, o sujeito indeterminado. Kaique, qual que é o sujeito indeterminado? Cara, é aquele sujeito que você não consegue determinar. Não dá para determinar ele, apontar o dele e falar, tá ali, ó, ele aqui, ó. Não dá, o núcleo dele fica indeterminado. E aí não tem como a gente achar esse cara e apontar para ele com certeza, tá? Eu até coloquei aqui, né? Não conseguimos identificar, especificar ou determinar, mas sabemos que ele existe. Como identificar? Tem duas formas de identificar ele, basicamente, tá? Primeiro aqui, ó, verbo na terceira pessoa do plural. Kaique, quem que é a terceira pessoa do plural? Terceira pessoa do plural é o eles. Né? Lá a gente trabalhou o quê? Eu, tu, ele, nós, vós. E aqui faltou eles. Então, o eles, em regra, ele vai ser sujeito indeterminado. Quando que ele vai ser determinado? Quando, pelo contexto total, eu conseguir identificar quem são eles. Tá bom? Olha aqui, ó. Venceram o jogo, certo? Aqui, ó. Venceram o jogo aqui, ó. Aí te pergunto, esse verbo aqui, ó, ele está em qual? Ele está na terceira pessoa do plural. Aqui, ó, eles, certo? Ó. Eles venceram o jogo. Beleza? Eles venceram. Mas quem são eles, Kaique? Eles estão aqui, ó, Kaique e Fábio. Então eu consigo determinar. Se dentro do meu contexto eu conseguir determinar, mesmo o verbo estando conjugado ali na terceira pessoa do plural, ele não vai ser indeterminado, ele vai ser determinado, porque eu consigo determinar. E a classificação de qual tipo de determinado ele vai ser o... Aí vai ver ali, né? No caso aqui, o sujeito oculto. Tá bom? Vamos voltar aqui para o indeterminado. Então você já entendeu. Em regra, terceira pessoa do plural vai ser sujeito indeterminado. Aqui, ó. Observa aqui, ó. Quando não consigo identificar, especificar ou determinar o sujeito com base no contexto. Beleza. Exemplo. Venceram o jogo. Pronto, tá até aqui. Venceram o jogo. Então, quem venceram o jogo? Não sei quem venceram. Não sei, não tenho mais nenhuma informação aqui que me forneça com exatidão quem foi que venceu esse tal desse jogo. Então não tem como saber, pô.
Entendeu? Vamos lá, quem venceram o jogo? Não sei. Então, esse verbo aqui, ó, você concorda que ele está conjugado na terceira pessoa do plural? Quem venceram? Eles. Eles venceram. Mas quem são eles? Não sei quem são eles. Então, não dá para determinar. Se eu não posso determinar, apontar o dedo e dizer foi ele, é indeterminado. Beleza? Aqui, ó. Roubaram meu celular. Aqui, ó. Aqui, ó. Terceira pessoa do plural. Nesse caso, nós temos o quê? Sujeito indeterminado, pessoal. Não dá para determinar. Quem roubaram o meu celular? Não sei, pô. Não sei, sei que roubaram, mas não sei quem foi. Então não dá para determinar. Certo? Pô, você já se inscreveu aí no canal? Clica no botãozinho aí, se inscreve no canal, dá aquele like maroto. Deixa, inclusive, uma sugestão de vídeo para a gente trabalhar, né? Uma sugestão de algum tema que você queira ver aqui no canal, para a gente poder trabalhar também, tá? O canal aqui é de vocês, pessoal, não é meu não. Eu estou aqui para, né, fornecer aí, dividir um pouquinho de conhecimento com a rapaziada, tá? Mas vocês que veem aí, o que vocês preferem ver aqui? Vamos lá. Sujeito indeterminado. Aqui, ó, ainda estamos nele, certo? Aqui a gente trabalhou a primeira forma de identificar ele, a primeira forma. Agora vamos para a segunda forma aqui, ó, certo? E essa segunda forma ela vai se dividir basicamente em três. Quando eu tiver o quê? Um verbo transitivo indireto mais a partícula ser, um verbo intransitivo mais a partícula ser, ou um verbo de ligação mais a partícula ser. Só que em todos esses casos, quando a partícula ser, ela representar um índice de indeterminação do sujeito. Kaique, mas o que é esse índice de indeterminação do sujeito? É justamente o sinal de que o meu sujeito ele está indeterminado. É a indeterminação do sujeito. Não dá para descobrir quem que é esse tal desse sujeito. Então, vamos aqui, ó, no exemplo. Pronome ser, né? Pronome ser aqui, a representar isso de determinação do sujeito. Isso aqui eu já falei. Verbo transitivo indireto mais a partícula ser mais uma preposição. Por quê, Kaique? Porque essa preposição é exigida pelo verbo transitivo indireto. Então ela vai ter que fazer parte aqui. Quando você encontrar essa estrutura, você já vai saber que você está diante de um sujeito indeterminado. Precisa-se de professores experientes. Vamos lá. Quem que é o verbo? Vamos buscar o verbo. O verbo é o X9, pô, atividade. Precisa, Kaique. Achei aqui o verbo aqui, ó. Então aqui a gente tem um verbo transitivo o quê? Indireto. Se ele é transitivo indireto, ele vai pedir uma preposição. Tem preposição? Opa, aqui, ó. Preposição aqui, ó. A prep. Nossa preposição aqui, ó. Tem a partícula ser? Tem. Poxa, então eu estou dentro daquela estrutura que eu tenho o verbo transitivo direto mais uma partícula ser mais uma preposição. Então esse ser aqui ele é o quê? Ele é o índice de indeterminação do meu sujeito. Então nesse caso aqui eu tenho um sujeito indeterminado. Acabou. Morreu. Cai pra caraca em prova desse jeito aqui, mas cai muito. Presta atenção. Você tá anotando isso no caderno, né? Eu quero acreditar que você tá anotando. E depois eu vou te falar onde você vai buscar o material escrito para você complementar o seu caderno, tá? Vamos lá, o verbo intransitivo mais a partícula ser. Aqui, ó, vive-se bem no interior. Pronto, o nosso exemplinho aqui, ó. Aqui a gente tem o verbo intransitivo mais a partícula ser, ó. Mais a partícula ser. A partícula ser vai ser o quê? Mesma coisa, pessoal. Índice de indeterminação do meu sujeito. Acabou. Vive-se bem. Acabou. Verbo intransitivo. Aqui, o terceiro exemplo, a gente vai ter um verbo de ligação mais a partícula ser. Mesma pegada. Ó, fica-se bem com amor. O verbo ficar aqui ele é um verbo de ligação, mas a partícula ser, você vai ter o que aqui? Índice de indeterminação do meu sujeito. Pronto, sujeito indeterminado. Kaique, os verbos de ligação, você lembra lá? Ficar, estar, ser, permanecer, tornar-se, etc. Tem vários verbos de ligação lá, tá bom? Vamos para o próximo. Sujeito inexistente. Bom, aqui no sujeito inexistente, nós estaremos diante de uma situação na qual não há um sujeito nessa oração, tá? Aqui eu vou te passar uma regra geral e dentro dessa regra geral a gente vai ter umas regras específicas que a gente vai trabalhar uma por uma, tá? Primeiro, o verbo impessoal aqui, ó. Deixa eu botar a canetinha aqui. Primeiro, nós teremos os verbos impessoais, e esses verbos ficarão na terceira pessoa do singular, exceto o verbo ser, que a gente vai trabalhar ele mais na frente, que ele é especialzinho, tá? Vamos lá, o verbo aqui, ó, indicando fenômenos da natureza. Então, quando eu tiver um verbo indicando um fenômeno da natureza e eu não tiver um termo regente no qual eu consiga fazer uma correlação, aí eu não vou ter um sujeito, tá? Olha aqui o conceito que eu coloquei, ó. Apresentam verbos impessoais, os quais, por sua semântica, não apresentam um sujeito praticando a ação verbal. Não apresentam sujeito. Porque é possível que eu tenha um verbo que indique um fenômeno da natureza, conhecido como fenômeno da natureza, mas que eu tenha um termo regente que indique a ação verbal, tá? E é isso que eu não quero que você caia nessa pegadinha. Porque quando vem assim, ó, é mais fácil. Choveu muito no Rio de Janeiro. Beleza, choveu. Procura aqui, ó. Você tem aqui um termo regente para fazer uma correlação com o verbo chover para praticar essa ação de chuva? Não tem. Choveu, apenas choveu. Nevou, nevou. Quem nevou? Não tem. A neve nevou, né? Tipo, ventou. Ventou. Também não tem. Agora, presta atenção. Se vier assim, pessoal, tá gostoso, tá fácil.
Porque aí você vai decorar a regrinha, beleza, o verbo impessoal, verbo na terceira pessoa do singular, bonito. Agora presta atenção que eu não quero que você caia nessa pegadinha aqui, que a banca vai fazer isso contigo. Ó, imagina aqui a seguinte, ó. O chefe trovejou, trovejou reclamações, certo? Ó, você concorda comigo? Deixa eu trocar a canetinha aqui rapidinho. Você concorda comigo que isso daqui, ó, é um verbo que ele indica fenômeno da natureza? Trovejar, o trovão lá da chuva lá, tempestade e tudo mais. Não, não é? É, beleza. Só que, cara, aqui especificamente, esse verbo, ele está sendo empregado com um sentido, tá? Com um sentido, anota no teu caderno aí, metafórico. Então, aqui ele não está sendo empregado com aquele sentido de chuva mesmo, sabe? De trovão, raio, etc. Não está. Então, aqui nesse caso, pergunta para o verbo aí: quem trovejou reclamações? Você vai ter como resposta isso daqui, ó, o chefe. Ah, é, Kaique? É. Então quer dizer que o chefe é o meu sujeito dessa oração? É. Então quer dizer que mesmo tendo aqui um verbo que indique um fenômeno da natureza, ele pode estar sendo empregado com um sentido metafórico, e aí, nesse caso, eu tenho alguém, eu vou ter um sujeito que vai estar praticando a ação do verbo trovejar? É, porque aqui ele não indica trovão, aqui ele está dizendo que o chefe, ele reclamou de forma mais ríspida ou de uma forma mais ignorante, sei lá, entendeu? Algo desse tipo aqui, tá? Outro exemplo, aqui você viu que é o verbo que indica o fenômeno da natureza, mas ele não está sendo empregado no sentido de fenômeno da natureza em si, né? Então, por isso que eu não quero. O cara não trovejar e indica fenômeno da natureza. Já vou marcar aqui que não tem sujeito. Aí, se vier uma situação dessa daqui, você vai pro barro. Entendeu? Ó, imagina outro cenário aqui, ó. Deixa eu trocar a canetinha aqui. Tá? Choveram. Choveram. Gotas. Gotas quentes. Aí é bom, hein? Uma chuvinha quente, já pensou? Choveram gotas quentes. Aqui. Calma aí. Bora, caneta. Funciona aí. Choveram gotas quentes. Aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Eu tenho aqui o verbo chover, certo? Ele indica um fenômeno da natureza? Sim. A gota quente realmente é aquela gota que está caindo do céu? Sim. Então ele está sendo empregado com sentido de fenômeno da natureza? Sim. Mas eu tenho um termo regente. Que termo regente, Kaique? Pergunta para o verbo: quem choveram? Você vai ter como resposta o quê? Gotas quentes. Então isso daqui, ó, é o meu sujeito. Tá? Isso daqui é o meu sujeito. É, Kaique? É. E outra, olha aqui, ó, a terminação. Está no plural, concordando com o meu sujeito. Então, eu tenho o meu verbo aqui no plural concordando com o meu sujeito. Nesse caso, mesmo que seja um verbo que indique fenômeno da natureza, eu tenho um referente que está praticando a ação do verbo chover. Você entendeu? Ele está ligado a alguém. Então, mesmo que eu tenha um verbo que indique o fenômeno da natureza, eu tenho um referente aqui para figurar como sujeito. Porque você pergunta o verbo e ele te entrega uma resposta, e outra que ele está no plural. Você entendeu aí? Que essa eu não quero que você caia nessa pegadinha. Beleza? Aqui, ó, segundo, verbo haver no sentido de existir, ocorrer, tempo decorrido. Também, isso daqui, pô, isso aqui cai muito, cara. Isso aqui, pô, se fosse tu botava até um coração aqui assim, ó, com a flechinha aqui, pá, e tudo mais. Exemplos, ó. Pedras no caminho. Aí você vai usar qual aqui, ó? Havia ou haviam pedras no caminho? Qual que você vai usar aí? Ah, Kaique, eu vou usar o havia, né? Por quê? Porque eu quero tirar 10. Havia ou não? Por quê? Porque ele fica na terceira pessoa do singular, tá bom? Ah, e pedras no caminho o quê? Ele quer dizer aqui, pessoal, está indicando o verbo haver, ele está no sentido de existir, está querendo indicar que existia pedra no caminho. Entendeu? Por isso que esse verbo haver aqui ele é impessoal. Duas confusões no bar. Ah, houveram duas confusões no bar ou houve duas confusões no bar? Mesma coisa, tem que colocar aqui, ó. Houve. Tá? É no singular. Mesma coisa. Abandonei a cerveja há 6 meses. Isso aqui é fake news. Vamos lá, abandonei a cerveja há 6 meses. Aqui a gente tem o verbo haver, indicando o quê? Ó, tempo decorrido. 6 meses. Então, ele vai permanecer também aqui no singular. Mesma coisa, verbo impessoal, oração sem sujeito. Beleza? Terceiro ponto aqui, ó. Verbo fazer indicando tempo transcorrido, tempo decorrido, tempo passado.
Cai muito também essa aqui. Exemplo, aí você vai usar o quê? Ó, faz ou fazem 10 anos que fui aprovado no concurso. Tu vai botar o quê? Tu vai botar aqui, faz 10 anos. Por quê? Porque você quer passar vergonha. Faz ou fazem 3 anos que não a vejo. Mesma coisa, faz. Tá? Vai ficar sempre no singular. Esquece esse plural aqui, ó. A mesma coisa, pessoal. O verbo fazer, quando ele indicar o quê? Tempo transcorrido, tempo passado, tempo decorrido, você vai colocar ele no singular. Fechou? Aí agora a gente vai ter aqui, por último, não menos importante, o verbo ser, indicando o quê? Várias coisas. Hora, data, distância e assim vai. Exemplo, ó, são 5 horas. Aqui, ó. São. Ah, Kaique, mas aqui ele não ficou na terceira pessoa. Ele não ficou na terceira pessoa do singular. Ó. Ele está no plural. Sim, mas aqui, ó, exceto o verbo ser. O verbo ser, pessoal, ele é o único que ele vai poder flexionar para o plural. Tá? E mesmo assim ele continua sendo impessoal e oração sem sujeito quando ele estiver indicando esse daqui, ó, hora, data, distância, etc. Vamos lá, ó, são 5 horas. Beleza, são 5 horas e está indicando o quê? Está indicando hora. Hoje são 17 de maio, está indicando o quê? A data. Né? Mesma coisa, são 10 quilômetros daqui até a sua casa, distância. E assim vai. Beleza? Agora é o seguinte, antes da gente começar a fazer os exercícios, que a gente vai fazer as questões do concurso anterior, pra você não achar que eu tô de causada com a sua cara, fala, mano, você tá metendo louco, não tem exercício aí não. Isso não cai em concurso, não vou te mostrar que cai. Ó, você vai clicar no link da descrição aqui, mandabrasaconcurso.com, você vai lá e vai pesquisar tipos de sujeito. Na lupinha de pesquisa, se você já não vê esse artigo de cara lá, você vai pegar, vai copiar aquele material e vai transcrever para o seu caderno. Tá? Lá tem isso tudo que eu já estou te explicando aqui para complementar essa aula de agora. É de graça, não precisa botar e-mail nem nada, é só você chegar lá, copia e cola no seu caderno e você vai ter um material bem completinho, beleza? E se você ainda não se inscreveu aqui, se inscreve, senão eu vou dar um tapa na sua cara, porque isso aqui dá trabalho para fazer, meu querido. Deixa um like aí, deixa um comentário também, tá? De preferência, comenta alguma coisa que vocês querem que eu grave no próximo vídeo, valeu? Ou então comenta assim, pô, aprendi, valeu. Vamos para as questões? Vamos lá. Ó, essa daqui, Parará, né, Prefeitura de Iguaraçu, não sei onde é isso, Capa Professor, 2025. Pô, questão fresquinha, né, pai? Deixa eu jogar o Canetex aqui, vermelhão. Ó, indique a classificação do sujeito na oração, ó. Havia 20 candidatos na lista de espera. Aqui, ó, ele quer que você classifique o sujeito dessa oração aqui. E aí, pessoal, você vai fazer como? Dá o pause aí, faz e a gente volta para a correção, tá? Vamos lá, já deu pause, já resolveu, né? Pô, Kaique, vou procurar o verbo. Sim, claro, o verbo. Quem é o verbo? Oh, o verbo haver. Havia 20 candidatos na lista de espera. Pô, então quer dizer que esse verbo haver aqui está com sentido de existir. Ele quer dizer que tinha lá, existia lá 20 candidatos lá. Existiam 20 candidatos, na verdade, né? Sim. Ah, então o verbo haver no sentido de existir. Qual que é o tipo de sujeito com o verbo haver no sentido de existir? Não tem. Sujeito inexistente. Sujeito inexistente. Excelente. Então, gabarito, letra E. Beleza? Vamos para 2. Se tiver com dúvida, deixa nos comentários aí, pessoal. Considerando o fragmento, essa aqui também, 2025, tá? Fundatec. Considerando o fragmento adaptado, eles decidiram fechar 3 dias por semana. Assinale a alternativa que apresenta a correta classificação do sujeito. Então, ele quer que você classifique o sujeito dessa frase aqui, ó, dessa oraçãozinha linda e maravilhosa. Vamos lá. Como é que eu faço? Pô, Kaique, procura o sujeito. Quem que é o sujeito? Quer dizer, procura o verbo. Quem que é o verbo? Olha aqui, o verbo decidiram. Eles decidiram, certo? Fechar 3 dias por semana. Pronto. Quem decidiram fechar 3 dias por semana? Quem? Fala para mim. Ah, Kaique, quem? Foi eles. Ah, tá. Então, eles está aqui. É um núcleo. Isso aqui é o quê? Eles é o quê? Ah, Kaique, eles? Eles é um substantivo? É um pronome? Ou é uma expressão substantivada? Substantivada. Ah, Kaique, é um pronome, pô. Pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Olha o eles aqui. Ah, ele está expresso na frase? Tá. Então ele é sujeito simples. Ele está expresso na frase. Ele não está oculto, não. Entendeu? Não vai confundir isso aqui e botar ele como indeterminado, tá? Esse aqui, meu querido, é o sujeito simples. Belezinha? Maravilha, então. Dúvida? Joga nos comentários aí. Que vamos que vamos. Vou catar uma água aqui, né, pai? Que nem todo mundo é de ferro. Vamos lá. Essa daí caiu para analista gerencial. Banca IARDS, tá, pessoal? 2024.
Quando você pegar uma questão grande pra caramba assim, eu costumo fazer como? Eu venho direto aqui, ó, para saber o que, que o cara quer que eu procure nesse texto todo, pô. Senão eu vou me embananar todo, o tempo de prova tá passando, se você tem 4 horas e meia para fazer questão pra caramba, às vezes redação, não dá tempo de ficar de muita farofa. Tem que ser cirúrgico, tá? Então ele quer o quê? Ó? No primeiro período do texto, o termo sublinhado classifica-se em sujeito, ou seja, ele quer saber a classificação do sujeito do termo sublinhado. Ele já está te falando aqui que esse termo sublinhado é um sujeito. Ele só quer saber qual a classificação desse sujeito. Ó, pô, Kaique, então para eu achar a classificação do sujeito, ele já me deu o termo sublinhado. Eu tenho que buscar o verbo que faz relação com esse termo sublinhado. Isso, é isso mesmo. Então vamos lá, ó. O Ministério do Meio Ambiente e o Banco do Brasil firmaram um acordo de cooperação, blá 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 blá. Olha o verbo aqui, ó, verbo firmar. Quem firmaram? Quem firmaram? Esse pessoal aqui, ó, o Ministério do Meio Ambiente e o Banco do Brasil. Ah, tá. Então, você concorda que aqui eu tenho dois núcleos? Ó, um núcleo, que é o Ministério do Meio Ambiente, e o outro aqui, ó, é o meu segundo núcleo, é o Banco do Brasil. Então, meu querido, aqui a gente tem um sujeito composto, porque eu tenho mais de um núcleo. Beleza? Beleza, cara. Sujeito composto. Pô, tá fácil, né? Também depois da aula fica fácil, né, meu querido? Porra. Ó, olha aqui o que eu falei, ó. Prefeitura de Rio do Oeste. Não sei onde é Rio do Oeste. Se alguém for de Rio do Oeste, coloca aqui. Fala, é aqui pertinho. Professor 2025. Quando a classificação do sujeito da oração, sublinhada, avaliar se as alternativas são certas ou erradas e assinalar a sequência correspondente. Beleza, ele quer que a gente, né, faça aqui o bem bolado. Bem sei, de outra parte, que de modo algum é comum. Aí ele está dizendo que é sujeito desinencial. Kaique, que sujeito desinencial. Lembra que eu falei para você que tinha ali uma classificação do sujeito que tinha vários que era para você decorar porque caiu em prova. Aí você achou que eu estava de caô. Tá aí, ó. Vamos lá. Bem sei. Quem sei? Quem é o verbo aqui, gente? O verbo ser, tá? O verbo ser aqui, ó. Quem sei? Eu, pô. Eu sei. Isso aqui é eu. Quem sei? Eu sei. Eu bem sei. Então, esse aqui, a gente tem que ele tá o quê? O sujeito ele tá ali, ó. Primeira pessoa. Isso aqui é o quê, ó? Primeira pessoa do singular. Eu sei. Então, a gente tem o quê? Sujeito oculto, Kaique. Sujeito oculto. Mas ele disse desinicial. Mas eu falei para você que sujeito oculto e sujeito desinicial é a mesma coisa. Então, aqui está certo. Sujeito desinicial é igual a sujeito oculto. Quanto a mim, nem simpatizo com a repugnância acima aludida. Cadê o verbo? Vamos para o verbo. O verbo é caguete. Kaique, o verbo é o verbo simpatizar? Sim. E quem simpatizo? Eu simpatizo. Eu simpatizo, a mesma coisa. Olha aqui, ó, verbo na primeira pessoa do singular. Kaique, então aqui eu tenho um sujeito oculto. E isso, sujeito oculto. Aqui, ó, sujeito oculto. Então, certo também. Né? Ó, já deu para eliminar essas duas aqui, ó, já não é, né? Aí aqui vamos para a terceira. Muitas vezes pensei, quão interessantemente podia ser escrita uma revista. Então vamos lá. Muitas vezes pensei. Cadê o verbo? Quem que é o verbo aqui? Olha, o verbo Kaique é o verbo pensar. Tá, o verbo pensar. E quem pensei? Nós pensei? Não. Ele pensei? Não. Pô, entendeu? Eles pensei. Não tem como, pessoal. Ele pensei? Não, é eu pensei. Então aqui só sobrou o quê? O eu, pô. De novo, né? Primeira pessoa do singular. Então a gente tem o quê? Sujeito oculto, pô. Tá certo. Kaique, mas aqui ele disse elíptico. Meu querido, mas eu falei para você que sujeito oculto, elíptico, desinencial, implícito é a mesma coisa. Implícito é a mesma coisa. Então é isso que eu quero que você não vacile. Entendeu? Porque às vezes às vezes você vai saber o conteúdo. A banca vai fazer uma ajudaria com você de colocar um sinônimo. Pô, aí você até sabe o conteúdo, você estudou o assunto, você só não lembra o sinônimo. Pô, mas você não vai me dar uma vacilada dessa, né, meu querido? Então aqui, ó. Letra bravo é o nosso gabarito. Questão número 5, para fechar com chave de ouro. Prefeitura de Vanini, Assistência Social 2025. De acordo com as classificações de sujeito, relacionar as colunas e assinalar a sequência correspondente. Tá, e ele coloca aqui, né, para a gente fazer o bem bolado. Precisa-se de vendedores. Vamos lá. Precisa-se de vendedores. Você fala, pô, Kaique, aqui eu lembro, hein? Quem precisa de alguma coisa. Esse verbo precisar aqui, ele é um verbo transitivo. Ele é um verbo transitivo indireto. Isso. E aqui eu tenho a preposição dele, ó, a preposição, ó. Isso. E eu tenho a partícula ser. Isso. Então, quando eu tiver o quê?
Aqui a gente tem a estrutura verbo transitivo indireto, mais a partícula ser, mais uma preposição. Isso aqui é igual a quê, pessoal? Fala para mim. Fala para mim, pelo amor de Deus. Fala que é sujeito indeterminado. Isso, sujeito indeterminado. Então aqui vai ser o número 2. Certo? Aí isso aqui você já vem aqui, ó. Ih, mano, já matamos a questão, ó. Já não pode ser, ó. Sobrou aqui, o 2 está aqui certinho. Mas vamos matar os outros, que a ideia aqui é aprender. Tá? No concurso você já conseguiu meter o pé e ir para a próxima questão. Ó, religião, política e dinheiro são temas sensíveis. Quem é o meu verbo? Ah, o meu verbo aqui, ó, são. É o verbo ser, né? Sim. Pergunta pro verbo, quem são temas sensíveis? Pô, quem são temas sensíveis? Ah, religião, política e dinheiro. Ah, tá. Religião, política e dinheiro. Então você tem aqui, ó, 1, 2, 3 núcleos. 3 núcleos. Então você tem o quê? Sujeito composto. Beleza? Beleza, cadê o sujeito composto? Número 1. Ontem choveu demais. Choveu, pessoal. Olha o verbo chover aqui, ó. E aí? O verbo chover, ele é um verbo o quê? Fala para mim. Ele indica o quê? Fenômeno da natureza, né? Se ele indica o verbo chover indicando o fenômeno da natureza, ele é o quê? Ele é um verbo impessoal. Se ele é impessoal, ele fica o quê? Na terceira pessoa do singular. E por consequência disso, eu tenho o quê também? Oração sem sujeito, ou sujeito inexistente. Então a gente teria aqui ó, o sujeito inexistente, número 3. Então, ó, só confirmando aqui, ó, tudo certinho. Alternativa letra B. E aí, gostou do vídeo? Aprendeu alguma coisa? Anotou? Fez o seu caderninho bacana aí? Então se inscreve aí, meu querido. E outra, tem aqui também ó, o Instagram aqui, ó, que eu coloquei, não falei durante para ele o vídeo todo sobre ele, mas está na mão. Tá? Ficou com dúvida? Deixa nos comentários. Kaique, pô, gostaria de ver o assunto tal no próximo vídeo. Deixa aí também, que a gente vai ler os comentários e vai programar para fazer um vídeo bacana para vocês. Beleza, pessoal? Tamo junto. Forte abraço.